Boa noite, meninas. Tudo bem? Queria que vocês fossem falando para mim se já estão me ouvindo. Faltam 3 minutinhos, a gente vai começar às 8h30. Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho com vocês. Eu preparei uma aula rápida para a gente ir conversando. Eu vou compartilhar o material com vocês. Eu esqueci, gente, de multar vocês na hora que vocês chegassem. E aí a gente vai aceitando as pessoas, a gente vai ter aí nesse início um pouquinho de problema com o áudio, foi um erro meu. Eu fiz a sala rapidinho hoje, eu esqueci. Mas eu pedi para vocês irem entrando e irem mutando o som de vocês. A gente abre as câmeras no final para a gente tirar uma foto, todo mundo junto. Nesse momento, eu vou pedir para vocês manterem as câmeras desligadas. Esse é um material que eu vou compartilhar no YouTube, na nossa plataforma, de forma gratuita para vocês. Então, agora eu preciso que as câmeras estejam desligadas, porque eu não pedi uso de imagem de ninguém. Né? A minha modelo é minha modelo oficial, que é minha tia da família. Então, eu preciso. Eu preciso que vocês mantenham câmera e áudio desligado. A gente já vai iniciar, falta 1 minutinho, e aí a gente vai começar a conversar. Ele está aceitando todo mundo que tá chegando, então sejam todos bem-vindos. Muito feliz, a gente vai fazer a primeira aula prática ao vivo. Então, a gente vai fazer uma avaliação, a gente vai colocar também o que a gente faria com esse paciente. Já separei aqui os equipamentos que a gente vai utilizar, vou modular esses equipamentos junto com vocês, vou explicar para vocês por que eu escolhi cada modulação. Então, eu peguei 3 equipamentos, peguei uma Indermo, peguei também um ultrassom e peguei a carboxterapia. Então, hoje a gente vai trabalhar com essas 3 técnicas, mas a gente vai fazer uma avaliação, a gente vai mostrar para vocês como que faz, como que traça perfil psicológico, como que traça perfil físico do paciente, para que vocês tenham sucesso dentro da tratativa de estética. Até o pessoal ir entrando, quer que eu fale alguma coisa? Não? Até o pessoal ir entrando, queria conversar um pouquinho com vocês. Estava escutando um podcast agora há pouco, antes da gente iniciar a nossa aula, e é de um dos grandes farmacêuticos do país, que é o dono da CIMED, e ele estava falando que ele se caracteriza como vendedor. E eu comecei a pensar muito sobre estética, sobre como vocês se posicionam, e ele falou uma frase ali na entrevista que me chamou muita atenção. Ele falou assim: a minha empresa nada mais é do que uma empresa de vendas que tem uma indústria. Então, a clínica de vocês nada mais é do que uma empresa de vendas que tem uma clínica de estética. Então, eu preciso que vocês comecem a desenvolver essa parte vendedora, essa parte empresarial, essa parte administrativa, para que vocês tenham sucesso dentro dos tratamentos estéticos de vocês. A gente se preocupa muito em entregar resultado, mas a gente precisa pensar também na parte de venda. A venda é o coração da sua empresa. Então, não adianta nada você ser uma excelente vendedor, uma excelente profissional, ter excelentes resultados e não ser uma excelente vendedor. Então, você precisa começar a vender também o seu serviço, o seu trabalho, a sua imagem. Comecem a pensar sobre isso também. Eu fiz uma aula sobre vendas na terça-feira. A gente vai disponibilizar, já está disponível para elas, a aula da terça-feira? Não, mas a gente já disponibilizou para quem pediu material em PDF. Esse material em PDF, a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai disponibilizar para vocês. É só colocar eu quero lá nos grupos que vocês estão do aulão. É só escrever eu quero e aí a gente vai disponibilizar para vocês. A vendedora que está de plantão hoje é a Thalita. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, hoje e amanhã,
E para os próximos dias sobre o aulão, quem vai conversar com vocês é a Thalita, tá bom? Mas se você já tem sua vendedora, que é a Lília, e você já costuma falar com ela, pode chamar também. Mas só para deixar vocês cientes de quem é a vendedora que está aí agora de plantão, para vocês poderem conversar. Posso começar? A gente vai compartilhar o material, vou falar um pouquinho com vocês da parte teórica, e aí a gente já vai para a parte prática, já vai mexer nos equipamentos, que acho que é para isso que a gente veio aqui hoje. Aí o PDF, você não vai conseguir. Eu mandei PDF, porque era para compartilhar o PDF. O PowerPoint está lá, naquele computador. Só um minutinho que a gente vai compartilhar com vocês o material. Eu ativei que estava mudo. Meninas, ó, eu preciso que todo mundo feche o áudio, quem está chegando. Quantas alunas já chegaram? Estamos com 40 pessoas. Preciso que vocês mantenham câmera e áudio desligado para que a gente consiga fazer a aula bonitinho. Sei que tem muita gente chegando também. Muito feliz com a presença de todos vocês. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia de se divertir, mas hoje é dia de estudar. A gente vai compartilhar agora o material com vocês. A gente tem feito essa campanha. Você acabou de ganhar R$50. Se você ainda não utilizou, já falei, o cupom ele não é acumulativo. Participei do aulão de terça, participei agora, tenho R$100, não, você tem R$50, tá? Mas você acabou de ganhar R$50. Cada compra que você fizer, se você assistir todos os aulões, forem fotografando, vocês podem estar utilizando, tá? Então, vocês acabaram de ganhar R$50. Como vocês fazem para utilizar? Vocês vão fotografar, vocês vão dar um print e vocês vão enviar para a vendedora de vocês. Então, é só vocês enviarem, que pode valer para todos os cursos que vocês tiverem interesse. Pode passar. A avaliação. Então, quando a gente fala sobre avaliação, hoje mesmo de manhã eu estava dando aula na Faculdade de Inspirar, e eu comecei a observar o que eu já venho observando há algum tempo sobre avaliação. Vocês não palpam o paciente. Então, assim, hoje, como a gente erra? Vou dar um exemplo que aconteceu hoje durante a avaliação lá na pós-graduação. Eu fiz uma pergunta assim para as alunas enquanto eu estava dando aula. Falei, meninas, a gordura da paciente, ela é quente ou ela é gelada? Não, a paciente não tem gordura quente, não. E aí, tocaram. A hora que eu pus a mão na paciente, o tecido adiposo da paciente era extremamente quente. E aí, o que isso interfere, professora? Se você tem um tecido adiposo que está quente, ele já está inflamado. E aí você vem com ultrassom no contínuo, você pode piorar aquele tecido adiposo, aquele processo inflamatório. Então, como que a gente não erra? Palpando, tocando, sentindo. É uma gordura compacta ou flácida? Tem dúvida? Estica. Esticou, mudou? Era flacidez. Esticou, não alterou a forma? Era um tecido compactado. Então, é importante que vocês, durante a avaliação, que vocês conversem com o paciente de vocês, mas principalmente toque. Eu acho que hoje falta muito toque, falta muito contato com o paciente, sentir aquele tecido adiposo, dói, não dói, como é o estado dele, como que se encontra. Quem é o causador da queixa principal? A minha queixa principal é o tecido adiposo, a gordura localizada. Como é a alimentação dessa paciente? Ela faz atividade física? Ela fuma? Então, vocês precisam conhecer quantos litros de água essa paciente bebe por dia, qual que é a idade. Então, é importante que vocês entendam o que é que está levando àquela situação inestética. Qual é o perfil psicológico do paciente? Professora, por que eu tenho que entender sobre o perfil psicológico? Porque se você tem uma paciente que está depressiva, que não está se avaliando, ela é uma paciente que ela vai te cobrar muito, que ela vai colocar todas as expectativas em cima daquilo que ela está buscando, mas ela não vai ter
força para poder lutar junto com você nessa tratativa. Então, é importante que vocês... Eu tô olhando. Ah, mas eu tô vendo o que é. Desculpa, gente. Seu irmão é uma beleza. Recomendo, tá? Que vocês tenham 3, 4, 5 crianças. As crianças de vocês têm bastante irmão. Recomendo. Então, é importante que vocês tracem o perfil psicológico do paciente, que vocês conheçam, que vocês perguntem se elas tomam alguma medicação todos os dias. Por que a gente faz essa pergunta? Se ela toma medicação para dormir, se ela toma algum antidepressivo, se ela toma algum ansiolítico. Isso é muito importante para a gente entender. Será que o agente causador dela está aumentando o peso, não é a ansiedade dela? Então, isso é muito importante quando a gente começa a falar sobre a avaliação. Então, é importante você conhecer essa pessoa que, a partir de agora, você vai tratar dela pelo menos uma vez por semana. Quais são os seus hábitos, né? Então, ela tem um hábito de se alimentar a qual horário, como ela come, qual é a sua vestimenta, né? Ela fica em pé o dia inteiro, ela trabalha sentada. Então, como que é essa pessoa? Quais são os seus hábitos? Então, é importante que a gente tenha um autoconhecimento sobre essa paciente. É importante que você traça expectativa e realidade. Eu já tive paciente que chegou com uma foto de uma outra pessoa e falou: eu quero esse corpo aqui. Né? E ela tinha um corpo retangular e o corpo que ela trouxe era um corpo ampulheta, então aquilo não iria acontecer. Eu posso ser uma excelente profissional, que entendo de remodelagem corporal, que entendo de lipólise, de apoptose, mas eu não vou conseguir que um corpo retangular fique na mesma forma de um corpo ampulheta. Professora, como que eu explico isso para a paciente? Com muito carinho, com muito tato. Você falou: olha, existem biotipos corporais. O seu biotipo é um biotipo retangular. O biotipo dessa pessoa é um biotipo ampulheta. Então, vocês têm formas diferentes, mas o que você sente falta? É falta de uma cintura? Então, a gente vai focar para aparecer uma cintura no seu corpo, a gente vai focar na redução de medida na região abdominal, e com isso, você vai ter bastante resultado para essa região. Pode passar. E aí, o que é muito importante? O seu protocolo, ele está indo na queixa principal do seu paciente ou está indo naquilo que te incomoda? Como nós somos mulheres que trabalham com estética, que vivem estética, às vezes o seu olhar é para a sua queixa. Então, tipo, vou falar um exemplo meu. Todas as vezes que eu vou fazer uma avaliação, eu tenho que me policiar para não querer tratar o culote da paciente, porque eu tenho um corpo ampulheta, eu engordo no braço e no culote. Então, a primeira coisa que eu sempre vou querer cuidar, se a mulher ela tem uma região mais avantajada na região do culote, eu vou pensar no tratamento do culote. Mas tem mulheres que acham lindo aquele culote que ela possui. Então, é importante que vocês vão trabalhar a queixa principal do seu paciente. Deixa a pessoa falar o que incomoda. Então, o que é que te incomoda? Qual é a sua queixa principal? Qual é a sua dor? Não cause você uma dor nessa paciente. Deixa ela trazer a sua dor. Preciso tratar esse tecido antes? Então, quando a gente está falando de uma flacidez tissular, será que não é interessante eu fazer uma nutrição em subcamada para que eu consiga ter uma radiofrequência performando melhor? Se eu estou falando sobre tratamento de gordura localizado, será que não é interessante eu fazer um tratamento onde eu vou introduzir um ativo que evita a lipogênese e com isso eu diminuo a formação de novas células adiposas? Então, como que está esse paciente? Eu preciso tratar esse tecido? Como que está essa hidratação? Esse tecido está pronto para receber a técnica que eu pensei ou não? Eu vou ter que fazer um preparo desse paciente para depois introduzir o protocolo que eu estabeleci para esse paciente. Então, é muito importante que vocês olhem, observem isso que eu falei da palpação, do toque, do sentir, para que vocês não errem na tratativa com o paciente. Dentro de tudo que você pensou em associar, existe um sentido em relação à fisiologia de cada equipamento? Então, eu vou falar para vocês o que eu pensei de trabalhar de recurso hoje, né? E graças a Deus, hoje no escritório, a gente tem muitos recursos aqui dentro agora, eu posso mudar o recurso se eu quiser mudar. Mas o que eu pensei em trabalhar? Eu pensei em trabalhar com ultrassom, aí a gente vai fazer a avaliação e entender se eu vou trabalhar com ultrassom de 950 kHz ou ultrassom de 2,8 MHz, a gente vai conversar sobre isso. Mas eu pensei em trabalhar pontualmente no tecido adiposo dela com ultrassom, para fazer lipólise.
Pensei, como é um corpo que precisa trazer uma forma, a gente entrar com a Indermo para a gente já ter um resultado imediato. Então, Indermo, para que eu faça uma remodelagem corporal, ultrassom para que eu faça lipólise, e pensei na carboxiterapia para ter um efeito de aumento da oxigenação, aumento da nutrição, lipólise, e se eu conseguir fazer um fluxo alto, até posso ter um efeito apoptótico ali no tecido, porque isso vai depender muito do fluxo que eu vou conseguir trabalhar. Então, eu pensei totalmente na estratégia que eu vou trazer ali para o tratamento de vocês que a gente vai apresentar. Mas essa sequência, ela tem uma ordem que respeita a fisiologia? O que eu tenho que fazer primeiro? Então, todas as vezes que a gente pensar quem eu tenho que fazer primeiro, o ultrassom a gente chama de técnica limpa, porque o que eu uso com ele é um gel com ativo, um gel à base de água, aonde o princípio é fonoforese, que eu vou permear o ativo para dentro do tecido. Então, eu estou trabalhando com ultrassom, então técnica limpa. A Indermo é para você fazer sempre ela sem óleo, sem gel, sem nada. E se você vai utilizar alguma coisa, que seja um sérum que tenha um ativo. Então, primeiro eu uso o ultrassom, que é uma técnica limpa. Depois eu venho com a Indermo, que o que eu vou utilizar é um sérum, que vai aumentar a permeação. E eu finalizo com a Carbox, que ele é um gás. Todas as vezes que eu vou pensar numa associação, eu penso se o sentido, se faz sentido eu utilizar, se um recurso não vai tampar o efeito do outro recurso. Um exemplo, vou trabalhar com a radiofrequência, que faz um processo inflamatório, e vou entrar com a fototerapia, um laser infravermelho, que o objetivo dele é anti-inflamatório. Então, o laser infravermelho, modulado para fotobiomodulação, modulado aí para fazer a reestruturação tecidual, pode cortar o efeito da radiofrequência. Então, uma técnica anula a outra. Então, a primeira coisa, faz sentido essa utilização? Fisiologicamente faz sentido, e quem eu vou usar primeiro e quem eu vou usar depois. Se eu estou pensando em trabalhar com a carboxterapia, a carbox é um gás. Então, a gente sempre deixa o gás por último, ali dentro da sequência fisiológica que a gente vai estar propondo. Pode passar. Meninas, meu áudio tá bom, tá tudo bem. Meninas e meninos, tá? Quem sabe a gente não tem um menino aí fazendo parte da nossa turma. Queria muito que tivesse um menino aí. Se tiver algum menino, fala para mim, tá? Então, quando eu penso numa estratégia de tratamento de tecido adiposo, a primeira coisa que a gente precisa é evitar a lipogênese. Então, eu preciso usar um nutracêutico ou um cosmético ou um fármaco que evite a formação de novas células adiposas. Tripeptide 41, ele tem na sua formulação agentes que fazem que o seu tecido adiposo não forme novas células adiposas. Então, numa paciente que está em sobrepeso, que está ganhando peso, que está ansiosa, eu sempre coloco na estratégia um nutracêutico ou uma intradermoterapia pressurizada, aonde eu vou fazer com esse tecido adiposo não forme mais célula adiposa. Então, o que o tripeptídeo 41 ele é responsável? Ele faz lipólise e ele evita a lipogênese. Então, eu sempre vou pensar aí em evitar a lipogênese, e a primeira coisa que eu sempre penso é no tripeptídeo 41. Então, eu uso muito a estratégia de intradermoterapia pressurizada com essa ação de não formação de célula adiposa. E aí a gente tem a lipólise, que é a metabolização da gordura, a gente diminui o volume da célula. Vocês pensam sempre em apoptose, que é a morte programada da célula. Mas uma paciente que tem obesidade e sobrepeso, eu preciso primeiro diminuir o volume da célula, para depois eu conseguir estimular o efeito apoptótico. Preciso que vocês entendam que a apoptose ela não vem para pacientes que têm sobrepeso e obesidade. Então, qual que é a nossa estratégia? Primeiro eu faço lipólise, para depois eu fazer a apoptose. E aí a gente sempre associa ali na lipólise a remodelagem corporal, porque a gente precisa lembrar sempre, tecido adiposo é um tecido moldável, então eu preciso dar a forma que eu quero a esse tecido. Então foi aquilo que eu falei, um corpo retangular eu trago cintura, um corpo ginoide, eu empino o bumbum dela, eu aumento a cintura, eu faço com que esse culote ele trabalhe de uma forma mais harmônica, ele fique mais harmônico. Então, a gente vai trabalhando aí os biotipos corporais. Então, é muito importante a gente se posicionar aí como estrategistas no tratamento de gordura localizada, onde a gente vai sempre pensar na estratégia, onde a gente vai trazer
A lipogênese, que a gente vai fazer isso através de um nutracêutico. Lipólise, isso a gente consegue através de equipamentos. E a apoptose a gente consegue através de equipamentos. Remodelagem corporal, posso fazer isso de forma manual, massagem modeladora, ou posso fazer com uma enderma ou um vácuo, que é o caso que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Eu vou utilizar a vacuoterapia com LED. Bom? Alguma dúvida aí, Tcherê? Não? Pode passar. Então, eu preciso sempre perguntar para o meu paciente quais são as suas queixas principais. Então, o que esse paciente sempre chega? O paciente se queixa de gordura localizada, sempre tem um incômodo com a aparência, baixa autoestima, não aceitação do seu corpo. Então, a gente tem pacientes que chega sempre com a autoestima bem baixa, ela não está se olhando no espelho. Então, é importante que vocês peçam para essa paciente estar se olhando, para ela estar se observando. A gente vai estar mudando o formato do corpo dela. Sempre coloquem a paciente para cima. Não precisa falar nada que não seja verdade, mas a paciente de gordura localizada, que está com baixa autoestima, ela chega, eu faço um elogio para o cabelo dela, para a aparência dela, para a vestimenta dela. Então, tenta trazer essa paciente para cima, porque é muito importante. A gente está falando aí de mulheres e de homens que estão se sentindo feio, que não estão gostando da sua aparência, que não se aceita dentro daquele corpo. Então, é muito importante que a gente trabalhe aí elevando a autoestima desses pacientes. Pode passar. Aí é muito importante que vocês entendam que quando a gente fala em mulheres, os nossos hormônios mandam a gente fazer a deposição em locais específicos. Então, é muito importante que você entenda que a mulher que tem o corpo triângulo invertido, ela sempre vai engordar na parte superior do corpo dela. Então, as queixas principais dela são região dos ombros, braços, região entre os seios, tá? Elas reclamam muito dessa região intercostal, alto abdômen, são as principais queixas dessa paciente. E, em contrapartida, na parte inferior, ela reclama que ela não tem bumbum, que ela é reta. Então, é uma mulher que nas porções superiores elas são grandes e na porção inferior ela é pequena, tá? Quando a gente fala do ginoide ou corpo triangular, são mulheres que na parte superior elas são pequenininhas. Tinha um áudio aberto, gente, perdão, tá? Então, quando a gente fala do corpo ginoide, a gente tem aí uma mulher que eu costumo brincar, a Fátima Bernardes é um excelente exemplo de um corpo ginoide. Quando a gente olhava a Fátima sentada, ela era magrinha. Quando ela veio apresentar em pé, a gente descobriu que existia uma bunda, que existia um quadril. Então, quem é a mulher ginoide? Ela é sempre pequena na porção superior e sempre grande na porção inferior. Então, aonde essa mulher engorda? É culote, é coxa, é panturrilha, são as porções inferiores dessas mulheres que engordam. Quando a gente fala do corpo retangular, ela tem a mesma distância de ombro a ombro, ela tem de cricilíaca a cricilíaca e ela tem de cintura. Então, ela faz um quadradinho, a gente brinca que é a Bob Esponja, a calça quadrada. Né? Então, ela não tem a cintura. E a principal queixa dessa mulher é o bumbum é pequeno, ela não tem cintura, ela quer colocar uma roupa e ficar aparente ali a cintura. Já o corpo ampulheta tem a mesma característica do corpo retangular. Mesma distância de ombro a ombro, ela tem de cricilíaca a cricilíaca, só que a cinturinha dela é bem afinada. Então, qual que é a diferença de um corpo retangular para um corpo ampulheta? É a cintura, né? A cintura da mulher ampulheta ela é muito marcada. E o corpo oval é aquela pessoa que ela ganha sempre em todas as suas proporções. É uma paciente que ela lutou desde criança com peso, foi uma criança super alimentada, foi uma adolescente que lutou com peso, é uma adolescente que tem metabolismo basal mais baixo. Pode passar. Eu gosto muito desse slide, porque ele fala que todas essas mulheres pesam 69 quilos. Isso é importante porque às vezes a gente se pega em MC, às vezes a gente se pega e a gente esquece de olhar o biotipo corporal. Então, não se pega ao peso, né? Eu sempre conversei muito com a minha paciente. A balança, por que eu peso a minha paciente?
Primeiro que é para controle. Como tecido adiposo é um tecido moldável, o que a gente observa durante os tratamentos estéticos? Você molda o corpo dela e aí ela para de fazer dieta, ela para de fazer atividade física, ela não olha, né, como que tá os hábitos dela, porque ela está entrando dentro das roupas dela, está tudo servindo, porque a gente está moldando esse corpo. Então a gente conversa muito com essas pacientes, explicando sobre biotipo, sobre peso, para elas não se pegarem ao peso, e sim ao seu biotipo corporal, e a gente vai trabalhar especificamente as queixas delas. Pode passar. E aí, por que algumas pessoas estão fazendo tudo certo e não conseguem perder peso, né? Uma das respostas não está aí, tá? Preciso que vocês olhem atentamente para a mulher do lipedema. Lipedema é um assunto que vocês precisam hoje estar inteiradas, tá? São mais de 11 milhões de mulheres sem diagnóstico no país, tá? Hoje mesmo eu estava dentro de sala de aula, acho que tinha 4 ou 5 meninas com lipedema. Então, é muito importante que vocês façam a avaliação do lipedema, que vocês entendam a fundo sobre o lipedema. Mas por que algumas pessoas elas não conseguem emagrecer mesmo fazendo tudo? Primeira coisa que a gente começa a observar, é sedentária? Quais são os seus hábitos? Como que ela come? Como ela se alimenta? Como é a sua ingestão de doce, de carboidrato? Isso é muito importante. Ela é fumante? A gente tem vasoconstrição periférica. Qual é o anticoncepcional que ela usa? Roupas muito justas, a gente tem vasoconstrição. Mas agora a gente vai falar sobre o estresse. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o estresse. Pode passar. Quando a gente fala sobre estresse, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: ele é vilão ou ele é mocinho, né? Se eu perguntasse numa sala, com certeza vocês falariam que ele é vilão, né? Porque o estresse é ruim. Ele não é nem mocinho nem vilão. Vamos definir o que é estresse. Estresse é um evento de descarga de adrenalina e noradrenalina no seu corpo para você fugir perante o perigo. Então, o estresse ele acaba sendo positivo porque ele te dá força muscular, ele faz com que a sua sudorese aumente, que seus batimentos cardíacos aumente, e com isso você tem aí uma força para você poder correr. Então, é muito importante que a gente entenda que o paciente que está adrenérgico, que ele está ali com muita liberação de adrenalina e noradrenalina, é um paciente que, para o tratamento de gordura localizada, ele vai ter aí uma maior dificuldade para a gente ter resultado. Gabriele Paixão colocou assim: essas clientes com lipedema são aquelas que tratamos como celulite e o resultado é mínimo ou quase nada? Gabriele, pode ser que sim, a gente precisa ver, tá? O que é o lipedema? Lipedema é síndrome do tecido doloroso. Então, você palpa e o paciente sente dor. Olha que coisa incrível, tá? É genético, tá? Então, vem de família. E eu costumo brincar que você é um pouquinho de pai e um pouquinho de mãe, né? E não tem como você correr. A mulher que tem lipedema, ela vai lembrar de uma avó, de uma bisavó, alguém na família dela possui o lipedema também. É gordura em bloco e essa gordura ela vai se depositando próximas às articulações. Então, são gorduras desproporcionais ao corpo e essa pessoa ela pode ter aspecto, esse lipedema ele pode ter um aspecto de uma celulite, como ele pode ter um aspecto de gordura localizada. Quando eu era criança, eu lembro, eu tenho uma lembrança muito clara na minha cabeça da minha bisavó andando no fundo da casa da minha avó, aonde eu só olhava para o bumbum dela, para a bunda dela, e eu pensava assim: eu não quero ter a bunda do tamanho da bunda dela. Era a única coisa que eu não queria. E a minha avó, ela tem, hoje eu tenho certeza que a minha avó tinha lipedema, que a minha bisavó tinha lipedema, e que as duas netas dela também têm. Eu tenho lipedema, assim como minha prima tem lipedema. Só que existe uma diferença muito grande entre tudo que eu fiz para estar hoje como eu sou uma lipedema grau 2, que às vezes está no grau 1, às vezes está sob controle, porque trabalho com estética desde os meus 17, 18 anos, e a minha prima nunca cuidou. Então, minha prima hoje está pesando 130 quilos. Quantos quilos? Com 130 quilos, tá? Então, assim, são mulheres que sempre tiveram essa característica na família.
Só que o mais engraçado, a minha tia que eu vou avaliar agora, vocês vão ver que ela não tem lipedema. E ela é filha da minha avó, porque ela puxou para a família do pai dela. E nós herdamos da família da minha avó a característica do lipedema. Então, sim, tá? Paciente com lipedema, geralmente você trata a celulite dela, porque não é celulite, é lipedema, e você está tratando ali, achando que está fazendo uma tratativa de celulite, não é. Quando a gente olha para o estresse, a gente tem que entender que o estresse ele deixa o seu corpo adrenérgico, tá? Ele faz com que o seu cortisol suba, e com isso, passa para o próximo slide, fazendo por favor. Teu corpo está na luta e na fuga, teu corpo está no simpático, tá? E aí o teu corpo ele não consegue relaxar. Uma descarga muito grande de adrenalina, quando você passa por um susto muito grande, quando você tem uma descarga muito grande de adrenalina, a primeira coisa que o teu corpo faz é repousar. Então, o que acaba acontecendo se você não sai desse estado simpático da luta e da fuga? O seu corpo não produz os hormônios do relaxamento. E com isso, o seu corpo fala assim, não, eu tenho que equilibrar essa balança. O seu corpo pede às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite pelo L-triptofano, tá? Que é um neurotransmissor para a produção dos hormônios parasimpáticos, que é ocitocina, dopamina, serotonina, melatonina. Então, é muito importante que a gente entenda que esse ciclo, volta no slide anterior, só fazendo o favor, que a pessoa começa a pensar sobre alimentos. Então, é muito importante que vocês entendam que, às vezes, a paciente ela chega falando assim, menina, eu nem era do doce, e agora eu não consigo ficar sem comer um chocolate antes de dormir. Eu nem gostava tanto assim de pão, mas eu não consigo ficar sem comer um pão às 4 horas da tarde, porque é o seu corpo pedindo pelo L-triptofano para a produção dos bons hormônios, para que você durma bem, para que você descanse. Por isso que é muito importante que você entenda se o seu paciente está nesse ciclo, se ele está aí com uma gordura que a gente chama hoje de gordura hormonal. Então, gordura de biotipo é a gordura que é depositada aonde o nosso biotipo manda depositar, e a gordura hormonal ela vai totalmente contra a gordura do biotipo. O que você precisa saber a partir de hoje? Que a gordura hormonal ela tem uma dificuldade muito maior de tratamento do que uma gordura de biotipo. Então, quando eu faço uma avaliação e eu vejo que a gordura é uma gordura de biotipo, a gente pensa em uma estratégia de 10 sessões. Se eu tenho uma gordura hormonal, a gente vai prever muito mais sessões para que a gente possa ter resultado. Pode passar. Pode passar. E aí é importante que vocês entendam que a gente precisa produzir esses bons hormônios, por isso que vocês não podem deixar de tocar o paciente de vocês. Então, coloque na sua tratativa toque, coloquem ali massagem, drenagem, modeladora, toquem o paciente de vocês. Pode passar. Acabei de explicar sobre a gordura hormonal. Então, a gordura hormonal ela se deposita totalmente diferente da gordura de biotipo. Então, se eu tenho uma mulher que ela tem uma gordura de baixo abdômen e o corpo dela é um corpo ampulheta, eu já vou pensar, o corpo ampulheta é um corpo que não tem predisposição a ter gordura no baixo abdômen. Então, pode ser uma gordura de cortisol. Aí a Mirella colocou assim, professora, eu tive uma paciente com lipedema, ela se queixava de gordura localizada no interior da coxa. Fiz ultracaptação focalizada e radiofrequência, não obtive o resultado. Na verdade, só identifiquei realmente era lipedema após ver uma postagem sua. Pode descer mais um pouco. E não obtive o resultado satisfatório da gordura. É muito importante que a gente entenda que o tratamento para o lipedema, a primeira coisa passa no controle do processo inflamatório. Então, por que você não teve bons resultados? Porque existe toda uma tratativa para que chegue o momento que você possa utilizar a ultracavitação. Então, é importante, primeiro, que vocês entendam o que é o lipedema, que vocês entendam como traçar uma estratégia para o tecido adiposo do lipedema, porque ele é um tecido completamente diferente do tecido adiposo convencional. Então, é uma paciente que ela precisa de uma tratativa diferente. Pode passar. O que você está vendo aí?
Então, é importante que vocês perguntem para o seu paciente se ele se sente pesado ou com gases após comer algum alimento. Conforme a gente vai ficando mais velho, nosso corpo pode ficar intolerante a alguns alimentos. Então, isso é importante. Se ele se sente irritado após comer alguns alimentos. Alimentos que têm cafeína, que têm pimenta, que inflamam o corpo, pode fazer esse feedback negativo no paciente. É importante que você saiba isso. Se ele se sente cansado, com insônia, tá? Então eu não durmo bem, eu acordo cansado, tá? Gente, não é normal acordar parecendo que um caminhão passou por cima de você e voltou. Então, isso é sinal que o seu corpo não está produzindo ocitocina, serotonina, dopamina, você não está relaxando, e você, consequentemente, vai ter uma resposta menor do que um paciente que está produzindo os bons hormônios. Sente que está engordando, mesmo tentando manter a dieta, que sente fome compulsiva. Então, é muito importante vocês conhecerem o paciente que vocês vão trabalhar. Pode passar? Então, é importante que vocês entendam que existe um momento da lipólise. O que é o momento da lipólise? Eu diminuo o volume da célula adiposa para que depois vocês entrem com técnicas de apoptose, que é a fragmentação da célula adiposa, e todas as vezes que a gente pede lipólise, eu preciso que vocês peçam metabolização da energia liberada. Então, não adianta nada você liberar energia se esse paciente não vai metabolizar imediatamente depois. Como que eu metabolizo, professora? Atividade física, elíptico, plataforma vibratória. Então, é importante que vocês coloquem esse paciente para metabolizar esse tecido adiposo. Pode passar. E aí eu coloquei um pouquinho, tá? Uma gordura compactada, né? Então, a primeira coisa que eu preciso entender, como que tá esse tecido? Ele tá quente ou ele tá gelado? Porque um tecido que está compactado é um tecido que tem vasoconstrição, que não tem aporte de oxigênio. Só que ela pode estar compactada e inflamada. E aí ela está com calor. Então, toque o tecido. Qual é a temperatura que está nesse tecido? Se você tem um tecido que está com a temperatura normativa, e você tem um tecido compactado, a gente trabalha aí sempre na temperatura de 39, podendo chegar à temperatura de 42 graus. Mas se você tem um tecido que está quente, você sempre vai trabalhar com temperaturas mais baixas. Muito cuidado, então, aí com a gordura compacta, porque geralmente pacientes que têm um tecido compactado, ele pode ter aí um aumento do processo inflamatório. Então, observe, palpe esse paciente. E aí você vai pensar em todos os recursos que vocês podem trabalhar. Eu coloquei um ponto de interrogação na ultracavitação e na criofrequência, porque são técnicas de apoptose, e todas as vezes que a gente fala em apoptose, eu primeiro preciso fazer lipólise para depois fazer apoptose. Então, cria uma estratégia para que você tenha performance com essas estratégias, tá? Ultrassom, como que você vai modelar? Se você tem um tecido que está vasoconstrido, você vai trabalhar no contínuo. Se você tem um tecido que não está vasoconstrido, você tem um tecido que ele está muito quente, pelo contrário, ele tem ali rubor, ele tem edema, ele tem calor, você vai trabalhar com pulsado a 20% ou 50%. Então, entenda como que está o tecido que você vai trabalhar. Quando a gente fala de uma gordura flácida, é uma gordura que a gente vai trabalhar com a temperatura de 40 a 42, e a gente vai manter essa temperatura por bastante tempo ali no tecido. E quando a gente tem uma gordura com edema, a primeira coisa que eu vou fazer é controle desse processo inflamatório, controle dessa retenção de líquido. Por isso que eu preciso pensar se eu vou poder trabalhar com uma ultracavitação e com criolipólise de cara. Primeiro eu dreno bastante esse tecido para que depois eu entre com essas estratégias. Pode passar? Tem alguma dúvida? Aqui foi o tratamento de apenas... Ó, alguém colocou assim, que eu não vi o nome, tá? Se fizer 20 minutos de corrente, está metabolizando? Se você fizer 5 a 10 minutos de correntes na frequência Aline Moreira, tá? Aline, se você colocar corrente russa ou corrente alça de 5 a 10 minutos no local que você liberou energia, tá? Pedindo que ela faça a contração daquele músculo. Se você trabalhar com a frequência de 50 Hz, você já está metabolizando. Então, hoje eu trabalho com o tempo de 10 minutos, pedindo junto com a contração muscular que ela faça o movimento junto com você para que você diminua o tempo. Tá? Pode passar.
Quanto tempo de plataforma vibratória para fazer essa queima? Quando a gente fala de plataforma vibratória, eu preciso entender, Vanessa, que essa plataforma ela tem que vibrar e oscilar. Então, é importante que vocês tenham uma plataforma vibratória que vibre e oscile, e que está embasada ali na Power Plate. Não são plataformas caseiras, não são plataformas que só vibrem, tá? A plataforma da Kiko é uma plataforma que aqui a gente tem que ela é muito boa, só que são plataformas mais caras. E aí a gente trabalha com 10 minutos numa plataforma que vibre e oscila. E aí é muito importante, já está tudo respondido? É muito importante que vocês entendam o que é flacidez tissular, o que é uma gordura flácida, o que é uma gordura compacta, para que vocês não errem na tratativa de vocês. Pode passar. De novo, para quem chegou, para quem não estava no início, vocês ganharam R$50. Então, se vocês forem adquirir qualquer curso, multa, tem áudio aberto. Vocês acabaram de ganhar R$50. A gente tem curso de lipedema, a gente tem curso de celulite, de gordura localizada, de ultrassom, de eletroterapia, tem curso de tudo que vocês quiserem dentro dos assuntos de estética, a gente tem lá dentro da nossa plataforma, e você acabou de ganhar R$50 para fazer a aquisição. Só tirar um print, chamar a vendedora, vai ser um prazer. Dominique, não é acumulativo, tá? Não é porque você ganhou 50 terça que você vai ganhar, tá bom? Só vale um cupom, é R$50, tá bom? Oi? Senão vocês vão me falir, tá? Eu vou agora para a parte de avaliação, vocês já estão de palhaçada com a minha cara. Fabiana ganhou, Fabiana e Ana. Vou chamar vocês, não esqueci, tá? Eu devo, não nego, pago assim que eu puder, tá? Amanhã de manhã eu tirei para chamar vocês e agendar a mentoria de vocês semana que vem, tá bom? Que foi as duas meninas que ganharam no nosso sorteio. Não vou fazer o sorteio até... A gente vai ter outros alunos no mês que vem, eu faço outro sorteio, tá? Não, mas é que eu vou chamar vocês mesmo, tá? A gente vai fazer sorteio só mês que vem, que aí eu pago as meninas e aí eu já faço sorteio de novo. Pode usar a cada curso adquirido de R$50? Pode sim, só não pode somar. São cursos diferentes. Então, você comprou de celulite, você assistiu a aula de hoje, você pode comprar. Assistiu a aula da terça-feira, comprou de gordura, pode usar. Pode cada curso. É só tirar a foto e vocês já podem comprar e usar, tá bom? Meninas, Yaskla, Michele, Dominique, Patrícia, eu tenho um monte para falar aqui, tá? Espera montar um curso novo, que a gente está preparando coisa nova para vocês aí. Tá vindo novidade, tem muita coisa boa vindo. Eu vou agora fazer a parte de avaliação. Gente, eu mutei a professora aqui. Fiquem na sala, tá? A gente vai arrumar a nossa modelo e eu vou fechar a câmera só um pouquinho, não saiam daí. E eu só vou organizar tudo aqui e já abro para vocês de novo, tá bom? Vai começar a prática agora. Fiquem aí, tá? 2 minutinhos. Meninas, e se tiver alguns meninos, tá? Voltamos. A gente ficou sem sol para a gente poder avaliar junto com vocês. Vocês me perguntam muito o que é uma gordura visceral, tá? A gordura visceral é a gordura que inicia abaixo do peito, podendo chegar até aqui embaixo. Essa gordura aqui, é uma gordura entre as vísceras. Então, aqui, nós temos uma gordura. Tem uma gordura visceral que só vai ter resultado se ela começar a fazer algum tratamento como dieta, atividade física. Todo mundo está me vendo, me ouvindo? Estão me ouvindo, meninas? Vamos lá.
Então, aqui eu tenho uma gordura visceral. Sobre a gordura visceral, eu tenho um tecido subcutâneo, tá? Então, é importante a gente saber que a gente trata só tecido unilocular, a gente não trata tecido multilocular. Então, aqui, só que essa é uma paciente que, como isso aqui eu não consigo diminuir muito, ela sempre vai falar que a gente deu pouca resposta. Aqui, ó, eu tenho tecido adiposo. Então, aqui eu vou ter sucesso na minha tratativa. Então, essa é uma paciente que eu já converso com ela. Aqui eu tenho tecido adiposo. Aqui eu tenho uma gordura visceral e sobre ela eu tenho um tecido adiposo que eu consigo diminuir. Depois eu não vou ter mais redução. Qual que é o formato do corpo dela? Tá? Solto o braço. Como que eu tenho certeza sobre o biotipo da minha paciente? A gente sempre vai tirar as medidas, tá? Então, a gente pega a fita métrica. A distância que a paciente tem de ombro a ombro. Então, aqui eu tenho uma paciente que tem 43 de ombro a ombro. De crista ilíaca a crista ilíaca. De crista ilíaca a crista ilíaca, aqui embaixo, tá, meninas? Ela tem 43 por 40 e a cintura dela é afinada, então ela é uma ampulheta. Tá? Então, ela é uma ampulheta, aonde ela vai engordar sempre, tá? Braço e culote. Se a queixa dela tá nessa região, que é o que acontece hoje, a gente tem uma gordura hormonal, que não é uma gordura do biotipo, e temos aqui agora uma gordura visceral que vem por causa da alimentação da paciente. Então, tudo isso a gente precisa explicar para a paciente durante o tratamento. Professora, a gente vai ter bons resultados? Vou ter bom resultado, só que talvez não o resultado que ela vê em outras pacientes. Então, às vezes, a frustração, por isso que é importante no processo de avaliação, expectativa e realidade. Ela viu um resultado seu incrível na internet e ela falou, nossa, eu quero ir nela porque ela trata muito bem tecido adiposo. Só que ela tem uma gordura visceral e essa gordura visceral vai fazer com que eu tenha menos resultado. Então, vamos pensar aqui. Se eu tenho uma gordura visceral, eu tenho 2 cabeçotes aqui de ultrassom comigo. Essa paciente tem escoliose e eu acho que a escoliose atrapalha o resultado. Isso é uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, que quando a gente vai fazer a avaliação, e esse olhar que a Cássia trouxe, é um olhar, a Cássia deve ser fisioterapeuta, assim como eu. É importante que, se você não é formado na área da fisioterapia, que você tenha um olhar para deposição de tecido adiposo. E realmente a postura ela atrapalha. E o que é importante? Você mostrar para ela na frente do espelho que um lado dela deposita mais tecido adiposo do que o outro lado. E com isso, esse olhar é um olhar, Cássia, de fisioterapeuta, tá? E com isso a gente vai ter um resultado diminuído, ou às vezes você tem uma escoliose, uma lordose, tá? Uma retificação da coluna, que isso atrapalha que a gente apresenta resultados. Você tem uma distensão abdominal por causa de gases. Eu tive uma paciente que, enquanto ela tinha muitos gases, que tratou com Luftal, a gente não conseguia ter bons resultados com ela. Então, é importante que vocês façam todo esse olhar para o paciente para a gente poder traçar a expectativa e realidade. Tá? Por isso que a gente tem bons resultados com algumas pessoas e a gente, aparentemente, não tem bons resultados com outra paciente. A postura pode atrapalhar muito para que a gente tenha ali resultado. Chico, Biguar. E aí a gente tem aqui 2 eras, tá? Eu tenho uma era de 2.750, tá? Ou 2.7 MHz, eu acho que para mim fica mais fácil falar em megahertz, e o 950 kHz. Tá? Então, quando eu tenho uma era de 2.7 MHz, é uma era de 3 MHz, tá? Então, a gente vai trabalhar... Por que eu vou escolher 3 MHz com ela e não 950? Porque meu objetivo é lipólise, então 3 MHz. O objetivo é lipólise, 950
é uma média frequência, o objetivo é a apoptose, mas principalmente porque o tecido que eu quero está na superfície. E aqui embaixo, ó, ela tem uma prega adiposa de 2 centímetros, então 3 MHz casa muito bem para essa paciente. Então, eu já escolhi qual é a probe que eu vou trabalhar com ultrassom de 3 MHz, e aí eu vou fazer as modulações. Palpei o tecido, temperatura normal, não é uma paciente que está com a temperatura do corpo dela elevada, então é uma paciente que tem uma gordura no baixo abdômen, uma gordura flácida, e no alto abdômen, uma gordura visceral, onde a gente vai trabalhar esse tecido adiposo que está sobre a gordura visceral. Bianca perguntou qual é a marca do aparelho. Eu vou falar sobre o aparelho agora com vocês. Eu já vou falar a marca, ele é da KLD, tá? Ele tem 2 probes. Uma probe de 950, que é de ultracavitação, e de 3 MHz, 2,7 MHz, que é para a gente trabalhar o ultrassom terapêutico. O paciente pode deitar? Posso deitar? Pode. Vamos tirar a medida? Levanta, só para a gente poder... Só para que vocês vejam o resultado depois, tá? Na região do abdômen, eu vou tirar uma medida só para a gente ter um comparativo. A gente tem aí 90 centímetros. Pode deitar agora. Então, como eu falei para vocês... Oi? A gente vai agora para a parte prática. Minha primeira prática vai ser com ultrassom. Escolhi a probe de 2,7 MHz. Vou ligar o equipamento. Tá. Vou trabalhar, gente, com 3 watts por centímetro quadrado. Tá? Tem uma gordura mais flácida, então eu posso trabalhar com alta potência. Então, ele me perguntou aqui, qual é a intensidade? Tá? Qual que é o tempo que a gente vai estar trabalhando? A gente sempre trabalha, e aí eu ensinei vocês... Ó, só deixa eu parar aqui. Nesse caso, você trabalharia com a tecar-terapia mais radiofrequência? Gabriela, a tecar-terapia, ela é um tipo de radiofrequência, onde se você estiver chamando a tecar-terapia do aplicador que você coloca entre suas mãos, que é o aplicador que a gente não passa da temperatura de 39 graus, que é o aplicador que você faz as massagens, e a radiofrequência, você está falando do aplicador mesmo de radiofrequência, ou capacitivo e resistivo, então vamos entender. Esse aplicador que vem entre as mãos, eu posso substituir a enderma, a remodelagem corporal, perfeito. E a radiofrequência, o objetivo dela, se não for um monopolar, o objetivo dela é tratamento de flacidez e não de tecido adiposo. Então, a tecar-terapia eu trabalharia aqui, sim, mas a radiofrequência eu colocaria no lugar da Carbox, mas não no lugar do ultrassom. É importante que vocês entendam que mesmo se eu estiver trabalhando com monopolar, quando a gente fala em radiofrequência, é para você trabalhar gorduras pequenas. Aqui eu tenho um tecido globoso, que uma radiofrequência monopolar eu vou demorar muito tempo para trabalhar. Então, eu prefiro trabalhar com ultrassom para fazer limpone. Então, só para a gente entender, tecar-terapia entraria na parte de remodelagem corporal, radiofrequência monopolar, fazer lipólise por termoindução entraria no lugar do ultrassom, e a radiofrequência, tratamento de flacidez, entraria no lugar da Carbox. Então, posso trabalhar com essas tecnologias como a Gabriele trouxe, tá bom? E é importante que vocês tenham esse raciocínio mesmo.
de efeito fisiológico, isso é muito legal, esse tipo de raciocínio que eu quero que vocês comecem a desenvolver. Quando a gente vem trabalhar com o tempo de ultrassom, é importante que vocês entendam que o tempo é determinado pela área que eu vou trabalhar. Então, eu quero trabalhar essa região. Qual é a altura da região? Então, eu pego a fita, tenho 10 centímetros de altura. Qual é o comprimento? Tenho 15 centímetros. Então, eu faço 15 vezes 10, 150, e eu divido pelo tamanho da era que o equipamento possui. Então, se você tem uma era que é grande, que aqui essa era que ela tem 18 centímetros, abriu. Aqui eu tenho 18 centímetros, eu posso dividir por 18, tá? Se eu tenho uma era de 7, eu vou dividir por 7. Então, você sempre vai dividir pelo tamanho da sua era. Professor, o que significa era? É isso aqui? Não. Isso aqui são cristais, tá? São alumínios que estão recobrindo o cristal. Era significa área de radiação de onda ultrassônica. E é importante que a indústria fale para vocês qual que é o tamanho da era do equipamento que vocês estão trabalhando, tá? Então, aqui eu vou fazer uma conta rapidinho. Divide aí para mim. 150 por 18. 8,3. Então, eu vou ficar 8 minutos nessa região, tá? Então, a máquina estava com 10 minutos, então eu vou deixar os 10 minutos. Mas como eu vou otimizar a prática para vocês, a gente calculou o tempo, eu vou fazer o movimento para que vocês entendam qual é o movimento, e aí eu vou para o próximo recurso, para a gente otimizar a nossa prática e vocês entenderem ali. Mas eu preciso que vocês entendam que o ultrassom ele é tempo dependente para ter resultado. Eu fiz a conta do tempo, eu vou fazer um tempo menor para que a gente otimize aí a nossa prática. Combinado? Então, vocês têm que fazer sempre a altura versus comprimento. Então, geralmente, eu divido o abdômen em quadrantes e aí a gente faz altura versus comprimento e divido pelo tamanho da era, me dá o tempo que eu vou trabalhar em cada quadrante. Aí a Aline colocou o modo é contínuo, vamos chegar lá, Aline. Quando a gente fala sobre modo, se eu estivesse trabalhando uma gordura compactada e inflamada, o modo seria pulsado, tá? Como eu estou trabalhando uma gordura flácida, o modo vai ser contínuo. Então, a gente vai trabalhar modo contínuo, máximo de energia, e a gente vai fazer o tempo, que vai ser a área dividido pelo tamanho da era. Então, como que a gente colocou a modulação? É uma gordura flácida, a gente escolheu, tem uma baixa camada adiposa, a gente escolheu 3 MHz, a gente está trabalhando com a frequência de 3 MHz, o modo é contínuo, a intensidade é 3 watts por centímetro quadrado e o tempo é determinado pela área que a gente vai trabalhar, dividido pela era. Todo mundo entendeu isso? Aí eu vou vir com o gel. É importante que o gel não tenha bolha, é importante que o gel ele é utilizado para condução da onda ultrassônica. Então, é muito importante que seja um gel límpido, que não tenha bolhas. E outra coisa que a gente vê por aí, a hora que eu termino esse lado, a pessoa pega esse gel e joga para cá. Isso não pode. Esse gel formou bolhas. A partir do momento que esse gel formou bolha, ele não conduz mais a onda ultrassônica. Então, eu fiz essa região, eu limpo, e eu pego o gel limpo e ponho aqui, eu pego o gel limpo e ponho aqui, eu pego o gel limpo e coloco aqui. Vou dar start no equipamento. O ultrassom eu não posso dar start com ele fora. E aí eu começo o movimento, tá? Nunca pego, já vou te responder, tá? A Eliette está perguntando. Nunca pego pelo cabo, eu sempre vou pegar apoiando, porque a entrada da onda ultrassônica para dentro do tecido é muito importante para que você tenha um bom resultado. O movimento ele é sempre rítmico e uniforme, e isso faz com que você aumente aí os seus resultados. Eliette perguntou assim: gordura flácida trabalha no contínuo? Gordura flácida a gente trabalha
no contínuo, para que a gente gere calor e a gente também trabalhe o efeito piezoelétrico, o efeito de melhoria das fibras de colágeno. Então, a gente sempre trabalha na gordura flácida com contínuo. Passado o tempo que vocês vão fazer, tá? Então, vocês fazem cada quadrante certinho, tá? Vou fazer aqui, vou simular o que não pode fazer. Isso aqui tá errado, tá? Segurar por aqui e não acoplar corretamente tá errado, tá? Então, é importante que vocês façam o movimento adequado. O tempo sendo baixo, você também não vai ter bons resultados. Professora, o efeito de lipólise, o que a gente tem? A gente tem um efeito imediato no tecido, tá? Então, se eu estou fazendo lipólise, eu tirei as medidas dela, era 90, eu vou tirar de novo e eu tenho que ter uma medida menor. Isso é o efeito de lipólise, tá? Tem alguém com o áudio aberto, tirei. Eu não vou fazer o tempo... Eu não vou fazer o tempo total, tá? Mas é importante que vocês sigam esse passo a passo do ultrassom para que vocês tenham resultado. O meu sempre aquece quando atinge 2 minutos. O que eu posso fazer? O meu é turbo. Eliane, você está fazendo um movimento muito curto, tá? E você não está reidratando o gel. Então, faz um movimento rítmico e uniforme, um pouco mais aberto. E se você sentir necessidade, você borrifa a água, tá? Mas o Ecos Turbo, se você não trabalhar um movimento muito curtinho, se você ficar aqui, ó, você vai acabar aquecendo. Então, movimente esse equipamento, abra a sua mão de forma rítmica e uniforme e aumente aí o seu movimento, você vai ver que ele vai parar de aquecer. Ah, Bruna, posso usar 3 MHz em qualquer tamanho de prega? Bruna, a gente escolhe a frequência pela profundidade que eu quero entregar. Se eu quero trabalhar uma camada de posa acima de 2,5, a gente vai trabalhar sempre com 1 MHz. Se eu quero trabalhar uma camada de posa até 2,5, eu vou trabalhar com 3 MHz. Então, pregas mais superficiais, 3 MHz. Pregas mais profundas, a gente trabalha com 1 MHz. Simulei ultrassom, todo mundo viu. Alguém tem alguma dúvida de ultrassom? Porque aí agora eu vou para o equipamento de indermo, de vácuo indermo. Enquanto eu limpo aqui, eu vou ler a pergunta. Professora, meu ultrassom da Sequebra tem ultracavitação junto. É os mesmos parâmetros? Denise. Denise, é o mesmo raciocínio. Tá? Então, quando você vai olhar, você tem um equipamento que ele tem 3 MHz de um lado e ele tem 40 km. O raciocínio é o mesmo, tá? Você só tem que entender que a movimentação do aplicador para a ultracavitação, ela é mais parada, ela é mais devagar do que quando a gente está trabalhando com o ultrassom terapêutico. Ultrassom associado à corrente de eletroterapia. Gosto muito, tá? Você vai estar, é terapia combinada, vai estar fazendo um efeito maior sobre o outro. Então, se você tem um ultrassom que tem a terapia combinada, que são as correntes, um vai potencializar o efeito do outro, e com isso você vai ter mais respostas. Então, trabalhe com equipamento de terapia combinada. Alguém escreveu alguma coisa de focalizado que eu não consegui ler, passou para mim. Fala um pouco sobre o lipofocar. O ultrassom focalizado, ele é um ultrassom que você vai trabalhar por disparos, tá? Eu não tenho ele aqui comigo. O que eu tenho hoje, pega ali para mim, só para eu poder mostrar para ela, Tia Ari, por favor. Eu tenho o VibraMax, que é um equipamento que ele tem 40 kHz, tá? Então, ele é um equipamento que ele tem uma era de 40 kHz, e a gente vai trabalhar camadas adiposas acima de 4 centímetros, e o meu movimento, ele só é mais curto que o movimento. Ó, eu tô sem gel, tá? E ele tá desligado, tá, gente? Tá desligado.
tá? Eu só estou mostrando para vocês. Então, a ultracavitação, ou que é ultrassom de baixo, ou uma lipocavitação, ultrassom focalizado, o objetivo é a apoptose. Quando eu escolhi 3 MHz, a gente estava querendo um efeito de lipólise, tá? Então, vocês vão escolher o ultrassom de vocês pelo efeito fisiológico que vocês estão buscando. Lembra naquela estratégia que eu apresentei antes? Então, você escolhe dentro das estratégias ali. Então, eu busquei uma técnica de lipólise, peguei um ultrassom de 3 MHz. Futuramente, eu posso entrar com uma técnica de apoptose, como eu posso fazer isso na mesma sessão? Aí é uma escolha dentro da sua estratégia, da sua avaliação que você vai prever para o seu paciente. Quem só tem baixa frequência? Você só tem apoptose, Sulivânia, você não tem lipólise. E dentro da nossa estratégia, paciente que tem IMC alto, que está em sobrepeso e obesidade, você vai ter uma resposta diminuída. Então, eu te oriento que você pense numa estratégia de lipólise. Pode ser uma eletrolipólise com uma corrente russa, uma corrente alce, pode ser um ultrassom terapêutico. Desligou tudo, eu não estou vendo mais nada, tá? Vou ligar agora, gente, nosso equipamento de Indermo. Eu vou escolher trabalhar com o meu manípulo que tem vácuo laser, tá? Então, eu vou colocar óculos na minha paciente. Pega os óculos, por favor, Chico. E agora a minha estratégia é remodelagem corporal. Bom, minha paciente sempre vai colocar o óculos e eu coloco o óculos também, tá? Mas eu só vou colocar depois que já tiver tudo pronto aqui. Eu estou utilizando o Beauty Dermomax da HTM, que é um equipamento que ele tem vacuoterapia, pressoterapia, cupping terapia, peeling de diamante, tem pump, tem vácuo com LED, tá? Então, você tem várias opções para trabalhar nesse equipamento. É um equipamento que, se hoje você não tem um vácuo, ou se você quiser comprar um novo vácuo, eu te oriento a compra desse equipamento, porque ele é incrível. E a Ascla falou que o dela chegou hoje, então use e abuse do seu equipamento, tá, Ascla? Aliás, eu acho que te prometeram um treinamento comigo, vamos marcar, tá, Ascla? Eu te chamo também, tá? Junto com as meninas amanhã eu vou te chamar também. E aí veio a pergunta da Silvia. Sempre fazer ultrassom depois da Indermo? Por que eu faço... Por que eu faço sempre o ultrassom primeiro e depois a Indermo? Porque o ultrassom a gente vai estar utilizando com gel à base de água. E a Indermo, eu acabei de vir, tá? Com um produto fluido para poder fazer o deslizamento, tá? Então, é importante que vocês entendam qual é o meio condutivo que você vai trabalhar, que eu tenho uma vacuoterapia, eu preciso trabalhar um meio para fazer o deslizamento. Eu não trabalho com óleo, eu não trabalho com creme, porque isso pode danificar o seu equipamento. Então, a gente sempre trabalha com produtos em fluido, tá? Então, a gente vai trabalhar agora sempre seguindo as linhas de Lange. Então, como que a gente vai fazer? A gente sempre vai fazer no sentido das linhas. As linhas de Lange... Só um minutinho, tá, meninas? Ó, a gente tem que seguir as linhas de Lange, então eu marquei as linhas. Então, eu vou fazer um movimento para cá, um movimento para cá e um movimento assim. A Aline falou que quer saber sobre o curso do Bumbum Up. Aline, é só você chamar qualquer uma das meninas, a Thalita, que está lá no nosso grupo, que ela vai poder estar falando com você sobre o curso, tá? Se você for no link da bio lá do meu Instagram, tem lá a Thalita vai estar te atendendo. Mas hoje, na hora que a gente terminar essa aula, esse material que eu fiz das estratégias, só você escrever, eu quero material e quero saber sobre o curso,
A Thalita vai te entregar um PDF e você já pode negociar com ela o curso do Bumbum Up, tá? A Silvia perguntou se esse produto é fotoativado. Silvia, eu posso trabalhar com sérum fotoativado? Sim, por ser esse equipamento ele tem fototerapia, ele tem LED, mas no caso eu estou usando um sérum mesmo só para deslizamento, tá? Eu não tenho nenhum produto fotoativado não, tá bom? Aí eu vou escolher vacuoterapia, o modo eu vou colocar no contínuo. O tempo vai determinar, ficou vermelho, eu troco de região, ficou vermelho, eu troco de região. E aí a gente vai trabalhar, peraí, que não é esse aqui não, escolhi errado, tá? Vácuo LED, eu tinha escolhido só vácuo, tá? Vácuo no contínuo, a cor do LED, eu vou escolher sempre vermelho com infravermelho, tá? Vermelho trata gordura, infravermelho também trabalha tecido adiposo, celulite. Então, trabalhar vermelho e infravermelho. A emissão do LED eu vou colocar contínuo. Estou falando já um pouquinho sobre esse equipamento. O tempo eu vou colocar 30 minutos. E olha aqui, eu queria que depois tire uma foto para a gente poder mandar no grupo. Esse equipamento ele está entregando 219 joules por centímetro quadrado, tá? Então, ele é um equipamento que ele está tendo uma entrega em joules muito alta. Então, ele é um equipamento que realmente vai ter um bom resultado. Aí, a Silvia falou que ela tem um LED separado e endermo separado. O que é importante vocês saberem, tá? Qual a energia em joules por centímetro quadrado que você tem ali no seu equipamento de fototerapia. Se você tem uma boa entrega em joules, perfeito. Mas se você tem um equipamento que não tem uma boa entrega, vai ser só pisca-pisca, não vai adiantar de nada, tá? Tá tudo pronto. Vou colocar o meu óculos para ficar bem bonita. Vou dar start e a gente vai iniciar. Eu sempre testo na minha mão antes. E aí eu inicio o tratamento com a minha paciente. Sempre no sentido das linhas de Langer. Ficou vermelho, você troca de região. Ficou vermelho, você troca de região. O ideal, gente, é que eu tivesse do outro lado para fazer para esse lado aqui, tá? Qual é a pressão do vácuo? A pressão do vácuo que eu estou trabalhando, ela está chegando em 250, 350, tá, Aline? A Aline Vieira perguntou se travou. Não sei se travou. Ficou vermelho, eu paro. Então, professora, por quanto tempo eu vou fazer? Ficou vermelho, você para. Ficou vermelho, você para, tá? Então, sempre respeitando a integridade tecidual do tecido do seu paciente. Terminado a endermo, a gente vai entrar com a carboxterapia. Então, agora eu vou ligar o equipamento de carbox. E vou finalizar a minha prática com a carboxterapia. Enquanto está drenando aqui o equipamento, eu vou limpar a pele do paciente, vou fazer a higienização até ficar vermelho, tá? Ficou vermelho, você troca de região. Ficou vermelho, você troca de região, tá? É normal que pode ficar algumas petequias, tá? Dependendo de como está o tecido, mas não é bom que você faça hematoma, que você machuque o paciente.
tá? Aqui, a caneta vermelha. Tá bom? Tá. Aí, ó, aqui é importante falar que a gente estava usando uma caneta vermelha para marcar, que acabou pintando o corpo do paciente, que não é a caneta certa. Então, faça a marcação, tá? Com uma caneta, a caneta adequada, tá? Então, essas marcas são as marcas da caneta, não da Inderm, tá? Sentiu dor, paciente? Não, paciente não sentiu dor, tá? Radiofrequência pode substituir a Carbox? A Aline perguntou. Radiofrequência, se eu estiver trabalhando a Carbox agora para flacidez, sim. Se eu estiver trabalhando para gordura, eu tenho que fazer 2 trocas de manípulo, tá, Aline? Eu tenho que entrar com monopolar para gordura e com multipolar para flacidez, mas eu posso substituir, tá? E aqui agora eu vou fazer a técnica para gordura e para flacidez. Você vai ter que fazer a mesma coisa que a sua rádio. Posso substituir a Carbox pela ozônio? Posso. Posso substituir pela corrente russa? O objetivo da corrente russa aqui seria gasto metabólico, tá? Mas não vai trabalhar flacidez e não vai trabalhar o tecido adiposo. Então, aí eu não substituiria pela russa. A russa teria que entrar dentro do nossa tratativa. Aline, você entendeu o que eu falei? Ó, a Aline colocou assim, minha ponteira, minha rádio não tem monopolar. Qual que eu uso para gordura? Então, sua rádio não trata gordura, Aline. Sua rádio trata somente flacidez tisular, tá? O manípulo da gordura é o monopolar. Por quê, Aline? Porque eu tenho toda a radiofrequência é um dipolo. Então, eu tenho um polo aqui, que é o manípulo, e você tem uma placa dispersiva. E aí o teu corpo, ele busca essa placa dispersiva, então a corrente que está aqui, ele atravessa todo o teu tecido adiposo buscando a placa dispersiva. Por isso que ele trata a gordura localizada. Então, se você não tem monopolar, você não tem uma radiofrequência que trata o tecido adiposo. Tá bom? Você tem um aumento do metabolismo basal, mas não o tratamento do tecido adiposo de forma efetiva. Xarei, piedade, eu não tenho agulha de Carbox aqui. Cadê? Não, isso aqui é de eletrolipólise. Vê se não tem aí agulha. É. Não. Deixa eu ver. Só seringa? Não. Espera aí, gente, que eu já tiro toda. Não. Xarei, vai estar lá no meu escritório. Não. Ah, tem. Peraí, amarelo. Pronto. Vamos lá. Só desce ele para mim. Senão eu não consigo ver. Enquanto ele está descendo, eu vou vir na máquina, colocar operação manual, vou colocar volume livre e vou colocar um fluxo acima de 100. Vou colocar de 150, que é um fluxo bom para gordura localizada e para flacidez. Vou deixar o gás aquecido. Oi. Rádio KLD tem placa monopolar? O Hertz Smart tem placa monopolar, tá? O modelo novo. A rádio monopolar, posso trabalhar massagem manual, modelador de drenagem para finalizar? Então, só cuidado, tá, com o tipo de rádio para você não abaixar a temperatura do corpo do paciente. Então, você pode trabalhar com modeladora
Drenagem, cuidado, porque se você abaixar muito a temperatura, algum tipo de rádio de baixa, aquela temperatura alta precisa ser mantida. Então, é importante que você mantenha ali a temperatura. Geralmente, no dia da rádio, se eu tenho uma rádio de baixa, eu associo com carbox, eu associo com outras alternativas que gerem calor, com ultrassom contínuo, mas com técnicas manuais que podem abaixar a temperatura do corpo, não, porque você pode diminuir ali o processo inflamatório. Dá uma ali naquele D que eu não consigo ver. Tem um D aí. Para cima, peraí. Acima dessa Elisângela. Ali. Então, um protocolo para flacidez bom pode ser ultrassom em derma e radiofrequência no final, se não tiver carbox. Perfeito, só que esse ultrassom tem que estar modulado no contínuo, tá? Para ele gerar calor, aí você vem com a derma e vem com a radiofrequência. Aqui não é um protocolo para a flacidez, é para uma gordura flácida, tá bom? Mas para a flacidez tissular você pode ter essa tratativa, sim. Aí ela falou dos parâmetros, pode descer. Eu vou começar aqui a carbox, tá, pessoal? Enquanto eu respondo, 90 graus. Então, o Eternacode não trata gordura? Olha, Vanessa, a indústria fala que trata. Ele tinha monopolar e eles tiraram. Aí você tem que perguntar para a indústria como que é a parte da gordura localizada. Para você ter um tratamento para tecido adiposo, você precisa ter um monopolar, tá? Então, é regra da física, tem que atravessar, tem que ir mais profundo. Não é só frequência que determina a profundidade, o aplicador também. E eu preciso do aplicador monopolar. Pode descer. Certo, obrigado. Só isso? Não, tem uma pergunta acima do da Vanessa que eu não li. Da Vanessa eu já respondi. Acima da Vanessa. Ó, tá subindo. É acima desse, da Elisângela. Quem não tem carbox, posso seguir com qual finalização? Elisângela, eu posso fazer uma radiofrequência, eu posso fazer... A rádio seria a melhor alternativa, tá? Porque aqui o meu objetivo é trabalhar gordura e a hora que eu terminar aqui, ó, eu venho com a pontinha e faço também o tratamento para a flacidez. Então, eu trabalho ponta de bisel e 90 graus. Então, eu já faço os dois tratamentos, gordura e flacidez. Vou para o próximo ponto, 90 graus. E quem não tem dermo, posso substituir por ventosa manual? Tem alguma outra coisa que substitui? Só toma cuidado com a ventosa na hora de você deixar hematoma no paciente, tá? A ventosa é um manípulo de vacoterapia, tá? A endermo, você tem pressão negativa mais pressão positiva dos rolamentos. Na ventosa, você só tem pressão negativa. Então, só toma cuidado com essa pressão negativa, mas pode fazer sim no lugar, tá? Pode substituir por ela. Pode descer a pergunta da Silvia. O volume da carbox depende do peso da paciente, já que você está fazendo 150. Então, vamos lá. O que eu determinei? Eu determinei volume free, tá? Eu deixei o volume livre, tá? E eu determinei um fluxo de 180. Só que a gente vai determinar por peso, Silvia, o volume total insuflado, tá? Como é uma paciente que eu sei que está pesando, quanto está pesando agora? 64? 65. 60, ó, tá vendo? Já sabia o peso dela, tá um pouquinho mais cheinha do que eu imaginei que ela tava. Então, você faz 65 vezes 0,3, você chega no volume total que você pode trabalhar. Então, você vai ver que eu tenho 2,5 litros para estar trabalhando com essa paciente. A Franciele colocou assim, não entendi a parte da endermo. Repete, por favor, o uso da endermo antes da radiofrequência?
Franciele, a Indermo, ela faz uma remodelagem corporal, ela tem um efeito de hiperoxigenação tecidual, de moldar o tecido, e você consegue com ela também um tracionamento do tecido conjuntivo. Então, aqui eu tenho uma gordura flácida, que eu vou trabalhar com a Indermo antes para aumentar a oxigenação, para moldar o corpo dela e fazer uma cintura, e já vou aproveitar e entrar depois com a radiofrequência para o tratamento de flacidez de gordura localizada. Então, já estimulo ali o tratamento também. Talvez a sua dúvida é porque você já escutou falar que Indermo deixa o paciente flácido. É importante a gente ressaltar que não é Indermo que deixa o paciente flácido, e sim o movimento errado do profissional. Então, é muito importante que vocês sigam as linhas de Langer, que é o movimento que eu coloquei aqui, tá? Pro, você dá treinamento da rádio da KLD? Eu dou treinamento dos equipamentos, sim, mas esses precisam chamar as meninas do nosso comercial e agendar uma aula VIP, tá? E aí a gente pode trabalhar. Se eu tiver o equipamento aqui, se eu tiver conhecimento da tecnologia, eu dou treinamento, sim, tá? Então, Franciele, essa dúvida que você teve é uma dúvida comum. Ó, fez a pápula, eu vou trocar de região, vou vir para o quadrante superior. Essa dúvida que você teve é uma dúvida comum, e ela geralmente vem de profissionais que já executaram não seguindo as linhas de Langer, por isso que elas tiveram aí essa flacidez na pele. Você seguindo as linhas de Langer, você vai ter sucesso no tracionamento tecidual. 10 horas, eu vou só terminar aqui a Carbox, vou fazer a pontinha do bisel para vocês verem a prática. Eu estou a 90 graus, tá? Então, estou trabalhando aqui sempre a 90 para trabalhar tecido adiposo e vou fazer a prática para flacidez para encerrar com vocês. Alguém falou que a minha paciente está de parabéns, que ela não tem dor. Essa é uma paciente que não tem dor, tá? Então, é uma paciente que ela é assim mesmo, tá, gente? Não levem ela a sério, tá? Você também dá curso de Carbox? A gente tem, sim, os VIPs, tá? Você pode criar um curso de acordo com a sua demanda. Você manda a sua demanda, nós aqui da parte técnica, a gente cria um curso para te atender. Eu tenho a Carbox terapia dentro de alguns cursos. A gente tem um curso de eletrocarbolipólise, que eu ensino tudo sobre eletrolipólise, eu ensino tudo sobre Carbox terapia, e aí eu te ensino a associar essas técnicas ou você usar separado. Então, se você já quiser um curso que está lá gravado, a gente tem lá o eletrocarbolipólise. A Silvia pediu o material das linhas corretas. Eu tenho o material das linhas de Langer, só me lembra, Tia, amanhã de enviar no grupo para elas, tá? Mas eu coloco ou eu faço uma próxima aula, Silvia, eu faço uma aula para vocês sobre Indermo, para vocês poderem trabalhar melhor com a Indermo. Alguém falou alguma coisa sobre o equipamento, eu não consegui ler que passou. A eletrolipólise com corrente russa e agulha seria o mesmo efeito da Carbox? Não vamos pensar no mesmo efeito, tá? Quem está com o computador da Dell. Por quê? Eletrolipólise, utilizando a corrente russa, ou a corrente alça, ou qualquer corrente alternada de média frequência, você tem a frequência de 10 para trabalhar a lipólise, como você tem a frequência de 30 para fazer tonificação e drenagem. Não é o mesmo efeito da Carbox. Aqui eu estou utilizando ele para tecido adiposo e para flacidez de pele, tá? Então, aqui eu tenho respostas como de lipólise, só que são lipólises diferentes. Vocês têm R$50 de desconto, tá? Então, vocês podem utilizar os R$50 no curso de eletrocarbolipólise, tá? Vocês podem usar em qualquer curso de vocês. Sobe lá o do Eternia Code que eu não li. Eu vou fazer pontinha do bisel para a gente poder encerrar, tá? Ó, essa aqui é a prática de pontinha de bisel, para vocês verem a prática e a gente encerrar. Aqui eu estou trabalhando flacidez de pele. Então, aqui eu estou trabalhando para cima desse. Estou começando a achar que não comprei um bom equipamento. Vanessa, todos os equipamentos são bons, você só precisa aprender a trabalhar com ele, tá? Então, procura profissionais que já trabalham com ele, que têm bons resultados com ele, entenda como essa técnica ela foi trabalhada,
mas você pode ter certeza que é um bom equipamento, sim, tá? Não precisa se preocupar, não. Só utilize conforme o treinamento da indústria, pede orientações, como você pode performar seus resultados, aí você vai ter bons resultados, sim. Tem uma última pergunta, e aí a gente vai finalizar. Oi, doeu, né? Doeu. Tá? A minha paciente reclamou aqui, tá? E não tem família. Carbox Plúria ou Ares? Ah, Franciele, eu tenho Plúria, tá? O Plúria, ele tem o cup taking, tá? Que é muito legal. E, principalmente, ele tem um fluxo de 400. Então, eu escolhi o Plúria por causa do fluxo dele. Gabriele falou que foi a primeira vez que ela assistiu tudo e ela amou. Meninas, a gente faz com muito carinho, tá? Obrigado pela presença de vocês, tá? A gente faz com muito carinho, com muita dedicação para vocês, e a gente vai ter mais aulas, tá? Pergunta sobre curso de nutracêuticos. Curso de nutracêuticos, não, tá? Mas eu vou dar uma palestra sobre nutracêuticos lá no Sul, onde eu vou falar sobre a importância dos nutracêuticos, e depois eu posso trazer essa palestra aqui para vocês, aqui no aulão, tá? De forma gratuita para vocês. Meninas, muito obrigada pela presença de todo mundo. Vamos tirar uma foto? A nutrição subcamada, ela faz totalmente diferença nos nossos resultados. É importante, sim, preparar já para o mês que vem uma aula para você, tá? Dominique está aí, Michele está aí, que eu vi também, Keliane, Fabiane. Muito obrigada, gente, pela presença. Vão abrir as câmeras. Não, calma, senhora. Calma, senhora, fica aí. Pode sair nessa peca, para de preconceito com elas. Coisa chata. Vou falar de estética íntima com elas, semana do mês que vem. Olha quanta mulher linda, gente. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Sai totalmente daquele dia. Não tem problema, não. Meninas, vou encerrar a aula. Muito obrigado de novo. Muito de vocês. Quem quiser o material, é só falar eu quero lá no grupo, que a Thalita vai estar enviando o material para vocês, tá? Então, vai lá no grupo, fala eu quero, que a Thalita vai enviar o material para vocês. A Silvia me pediu as linhas de Langer. Eu vou preparar um material já para o mês que vem. Deixa passar a estética em São Paulo, tá? E aí a gente já vai preparar o material para vocês. E eu vou fazer uma aula só de dermo, tá? Que aí eu vou mostrar os movimentos, as linhas, tudo bonitinho para vocês. Estou vendo a aluna nova, que foi aluna de pós esse final de semana. Estou vendo um monte de gente aí conhecida. Obrigada pela presença de todo mundo, tá? Beijo e fiquem com Deus, tá? Beijo, tchau, tchau.